Olá, seja muito bem-vindo ao CresçaCast, o podcast do Grupo HDI, feito para quem cresce junto com a gente. Na última temporada, você acompanhou episódios sobre temas muito importantes, como os nossos seguros auto, vida, empresarial e o canal Affinity. E agora chegou a hora de lançarmos a segunda temporada, com mais 3 episódios especiais para você continuar crescendo com a gente. Fique por aí, que o papo é logo depois da vinheta. Você está ouvindo o CresçaCast, o podcast do Cresça Corretor. E para começar essa nova temporada, escolhemos o assunto do momento por aqui, o mês do corretor. E é claro que para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, o Marcos Macchini, VP comercial do Grupo HDI, que vai nos mostrar que seguro é ter você com a gente, além de todos os lançamentos que preparamos para você no Cresça Corretor. Macchini, muito bem-vindo aqui ao CresçaCast. Nosso papo promete, né? Promete muito. Obrigado pela oportunidade, Gustavo, de estar aqui falando nesse ambiente mais descontraído para os nossos corretores. Isso aí, Macchini. Bom, Macchini, a gente está no mês do corretor e o Grupo HDI ele está muito engajado em ações e lançamentos para os nossos parceiros. Você poderia nos contar um pouco sobre o quão importante é o fortalecimento dessa relação e o que os corretores podem esperar para o futuro com a gente? Claro, com o maior prazer. Eu vou ser até um pouco repetitivo, Gustavo. Eu falo isso em todas as oportunidades, todas as vezes que alguém me pergunta sobre a importância do corretor para o Grupo HDI. Eu falo da importância do corretor para o Grupo HDI, mas eu falo principalmente da importância do corretor para o mercado de seguros. E mais do que ser simpático falando da importância do corretor, eu trago sempre um fato muito concreto que exemplifica muito bem quão importante é o corretor para nós e quão importante é o corretor para esse negócio chamado seguros. O mercado americano é um mercado que tem tanta participação do corretor de seguros, como tem uma participação das companhias que fazem uma venda sem a intermediação do corretor de seguros. Alguns anos atrás foi feita uma grande pesquisa por uma consultoria mega importante sobre a evolução do mercado americano nessa coisa da distribuição pelo corretor ou a distribuição pelas seguradoras. E a conclusão foi que o mercado que cresce no mercado americano, que é um mercado de compra online extremamente potencial, o mercado que crescia em seguros o canal era a distribuição por corretores. E assim, mas por que a distribuição por corretores e não quando se tem a oferta das companhias desintermediada? E aí os consumidores responderam de forma muito enfática. Eu lembro muito de 2 grandes motivos. O primeiro é porque o corretor explica para o segurado, explica para o cliente aquilo que se adequa às necessidades de proteção dele. Então, o corretor, que a gente chama que é o corretor consultor, que esse é o seu grande papel, ele primeiro entende as necessidades do cliente do ponto de vista de cobertura e depois ele adequa essas necessidades ao portfólio de produtos que existem no mercado e coloca isso de uma forma muito coerente para cada cliente, muito personalizada para cada cliente. Por isso, o mercado de distribuição por corretor nos Estados Unidos é o que mais cresce. No Brasil, e por que eu trouxe os Estados Unidos? Porque no Brasil isso já é consolidado há muitos e muitos anos. O mercado de seguros no Brasil é preponderantemente, quando eu falo preponderante, a gente não tem uma estatística, mas nós acreditamos que mais do que 90%, 95% dos negócios de seguro no Brasil são distribuídos através do corretor. Então, mais do que um status quo, mais do que um processo legal, mais do que um procedimento, é a importância do corretor nessa coisa. A segunda pergunta que o cliente respondia, por que ele compra pelo corretor, é porque, assim, é muito complexo esse negócio. Então, o corretor não só entende, me apresenta as opções, que ele me indica qual é a melhor opção para eu fazer a compra da proteção do meu patrimônio. Então, o corretor de seguros, a importância que você tem no mercado
ela é diretamente proporcional a esse papel que você exerce de consultor. E é assim que a gente vê no Grupo HDI também. O Grupo HDI não tem qualquer processo de distribuição que não seja por corretor de seguros. Então, ele é importante porque é o nosso canal de distribuição e continua sendo importante porque nós acreditamos nessa relação de futuro, que nós não vendemos nada, o corretor faz esse papel, o corretor é a melhor pessoa para orientar o segurado na compra do melhor produto. Então, eu quis trazer esse fato porque isso justifica quando nós dizemos que o corretor é importante no Grupo HDI, o corretor é importante no mercado segurador. Então, a gente pode... Resumindo o conceito de tudo isso que você falou, que foi muito interessante, Macchini, podemos dizer que no Grupo HDI, relacionamento não seria só estratégia, faz parte da cultura da empresa, né? Com certeza. A gente está aqui no CresçaCast e a gente vai falar sobre o programa Cresça. É ele que faz o guarda-chuva, é ele que coloca todos os nossos programas de relacionamento com o corretor. Então, relacionamento com o corretor vai muito além do café, vai muito além do almoço, vai muito além da visita. Relacionamento com o corretor é realmente um processo de várias ações que vão nos deixando cada vez mais próximo do corretor. Proximidade para a gente não é só estar fisicamente. Fisicamente é muito importante. Relacionamento para a gente significa entregar soluções para os corretores. Ouvir e dar respostas assertivas. Isso tudo junto com o contato é o que faz para a gente essa palavra proximidade. Proximidade é igual a relacionamento. Perfeito, Macchini. E, Macchini, todos os nossos parceiros eles já conhecem o Cresça Corretor, mas eu gostaria que você relembrasse sobre o que é esse programa de relacionamento, porventura para quem ainda tem alguma dúvida, ou até mesmo para quem, porventura, ainda não conhece esse programa. Você pode falar um pouquinho para a gente? Legal. Boa pergunta, Gustavo. Obrigado. Eu vou falar... Primeiro, eu já citei, eu falei que o Cresça Corretor é um guarda-chuva, né? E esse guarda-chuva, ele tem 3 pilares importantes para a gente. O primeiro pilar é que dentro do Cresça a gente tem uma série de ações que a gente chama de ações de vendas. Então, dentro desse pilar vendas, nós temos todas as campanhas de incentivo, sejam as campanhas de viagem, sejam as campanhas de produto, seja o programa de remuneração para o resultado do corretor. Então, dentro desse pilar campanha, dentro desse pilar, vendas, é que a gente faz todo o processo de incentivos aos corretores. Tem também dentro deste pilar muito hoje do digital. Então, como a gente, junto com os corretores, como a gente leva para os corretores opções, soluções, alternativas de vender mais através do processo de digital. Na digital, a gente está falando mais aí das mídias sociais também. Depois tem um segundo pilar, Gustavo, que é o pilar que nós chamamos do pilar de conhecimento. Então, é através deste pilar que nós concentramos todos os nossos treinamentos aos corretores. Treinamentos, ele tem duas grandes metades. A primeira grande metade de treinamento é treinamento sobre produto. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre portfólio de produto. Então, treinamento de produto na situação do Grupo HDI hoje, então, é essencial para que a gente possa dar conhecimento ao corretor do portfólio extenso que o Grupo HDI tem hoje. Mas também tem treinamentos que nós fazemos para o dia a dia do corretor. Nessa semana, por exemplo, nós trouxemos o Caio. O Caio fez uma fala sobre vendas para corretores, e a gente tinha mais de 600 corretores no processo, e a gente não estava falando de produto, a gente está falando de venda. Só quando a gente fala de produto, nós mesmos fazemos o treinamento. Quando nós falamos de venda, nós não vendemos nada, então a gente traz sempre alguém expert para também falar do dia a dia do corretor, para falar de outras coisas que a gente pode ajudar na corretora, no processo de sucesso do corretor de seguros. Perfeito, Macchini. E assim, com tanta coisa bacana que acontece no Cresça Corretor, né? Tanta coisa bacana que o Cresça Corretor tem, você poderia nos dar uma visão assim de algumas ações e de tudo que foi feito até agora nesse ano de 2025? Bastante coisa, hein? Imagino. Acho que esse podcast vai ficar longo. Eu tô aqui com a nossa colinha, é muita coisa mesmo. Vou tentar resumir. Primeiro, assim, o Grupo HDI fez esse processo de integração que começou em 2024. O ano de 2024 foi realmente muito intenso para o Grupo HDI. Nós lançamos a marca Yellow.
em 2024. Então, em termos de programa de Cresce, de ativações com corretores, 2024 foi muito intenso. Aliás, voltando na importância do corretor, eu queria agradecer a você, corretor, porque você é que foi importante na divulgação desta marca Yellow. Nós lançamos a marca Yellow 24 para substituir a marca Liberty Seguros. Nós fizemos campanha de mídia para levar esse nome também para o consumidor final, para apresentar para o mercado a marca Yellow, mas no fundo, foi o corretor de seguros que promoveu essa marca junto a clientes. Então, mais um exemplo do quão é importante o corretor de seguros para a gente. Mas 24 foi intenso, teve o lançamento da marca, teve a integração, e 25 não foi menor em termos de intensidade. Então, eu vou dar alguns dados aqui, Gustavo, e algumas ações para ter ideia de quantos corretores a gente envolveu nisso. Primeiro, a gente tem, dentro do Cresça, a gente tem o Tour de Corretores. Tour de Corretores é quando a gente traz o corretor do Brasil inteiro, de diversas regiões, aqui para a nossa casa. E para a nossa casa, por quê? Porque quando a gente traz aqui, a gente tem a oportunidade de apresentar para esses corretores os nossos heads de negócio, os nossos chefes de cada produto, as pessoas que desenham, que pensam produto, que entregam esse portfólio para os corretores. Aqui no Tour de Corretores, ele conversa com a área de sinistro da companhia. Aqui no Tour de Corretor, ele vai na Fácil Assiste, que é nossa empresa de assistência. Então, quando a gente traz para gerar proximidade, mas muito mais para ele conhecer, de fato, a estratégia de cada negócio, junto com as pessoas que lideram isso na companhia, e foram quase 200 corretores este ano visitando aqui a nossa matriz. Depois a gente tem o que traz e a gente tem o que a gente vai. O que a gente vai, a gente chama de encontros regionais. Então, nós fomos ao Brasil inteiro com encontro regional de automóvel, encontro regional de transporte, encontro regional de patrimonial, encontro regional de vida. É quando esse head desta área específica vai até a região do corretor, reúne lá 30, 40, 50 corretores e fala especificamente da sua estratégia para esse mercado. Mas quando ele vai, ele também escuta. Então, ele também escuta lá dos corretores quais são as necessidades para aquele produto daquela região. Em encontros regionais, nós tivemos, no ano de 2025, mais de 2.500 corretores. Então, é muita coisa. Depois, a gente tem uma outra esfera desse vai, que é quando a gente chama o café com o presidente, que aí nós pegamos o Dalry, não só o Dalry, mas o Dalry, o Igor, que é head de produtos patrimonial e RE e vida, a gente pega o Rafa, que é head de produtos de automóvel, e eu, e nós vamos fazer um café com um grupo de 30, 40, 50 corretores nas regiões, onde o Eduardo fala da estratégia macro da companhia, fala de como a gente está enxergando o mercado. A gente fala um pouco dos produtos, mas a gente escuta muito. Então, os corretores colocam muito das necessidades dele ali para o próprio Eduardo e a gente gera um monte de ações a partir disso. Esse ano foram mais de 200 corretores dentro desses cafés, o que a gente chama de café com o presidente. Como eu falei, a gente tem as nossas campanhas, né? Então, nós fomos para a África do Sul e para a Praia do Forte com mais de 200 corretores esse ano, e no próximo ano a gente vai também, próximo de 200 corretores, nós vamos para Amsterdã e para Foz do Iguaçu. Fora isso, a gente também tem as campanhas de produto. Foram mais de 10 campanhas em 2025, onde a gente premiou uma quantidade enorme de corretores com iPhone, Apple Watch, AirPod. A gente gosta da Apple, né? Todo mundo gosta, sem querer fazer a propaganda da Apple, mas é sonho de consumo e a gente faz as campanhas com essas premiações. Na verdade, o fundamento disso não é dar um prêmio para o corretor, não é te dar um Apple Watch, um AirPod, porque, cara, você compra isso. A ideia dessas campanhas é fazer ativação mesmo, é falar de produto, é usar um motivo, é usar uma campanha, um ranking, porque a gente é motivado. A gente é motivado por essa competição. Então, na verdade, esses são os motivos que vão estimulando cada produto. E a gente tem os treinamentos, né? Aqui o número ele é astronômico. A gente, nesse compêndio de todos os treinamentos, nós tivemos mais de 8.000 corretores participando dos treinamentos da companhia. Tudo isso só em 2025, e 2025 nem acabou ainda. Pô, vocês vão ter que tirar uma folguinha depois de tanta coisa, hein? Mas folga, pelo que eu tô vendo aqui, vocês não vão tirar, né? Não é uma palavra que a gente conhece aqui. Mas tem alguma coisa que vocês estão preparando, não tem? A gente, como não tem folga, a gente prepara mais coisas ainda, né? Então, nós temos
nós temos alguns lançamentos para esse que é o mês do corretor de seguros. A gente tem o dia do corretor de seguros, eu já falei essa semana que a gente tem a semana do corretor de seguros, agora a gente já está falando do mês do corretor de seguros. Na verdade, dia do corretor de seguros é todo dia que ele atende o cliente, se relacionar com a companhia. Mas a gente tem sim, a gente tem lançamentos importantes de agora até o final do ano, dentro do programa Cresça. O primeiro é o que nós chamamos do Meu Marketing 2.0. É no Meu Marketing, Gustavo, que nós colocamos todas as peças de promoção, de marketing, numa linguagem muito fácil para segurado, e o corretor tem condições de distribuir essas peças para mostrar o produto de uma forma muito simplificada para o cliente que ele está ofertando. A gente tinha uma plataforma que tinha na HDI Seguros, a marca HDI numa plataforma, a marca Yellow, a Liro na outra, a gente unificou. Então, todas as peças de todos os produtos, de todas as marcas, elas estão agora em uma única plataforma. Como eu disse, portfólio de produtos é a nossa palavra de ordem em 2025, né? Então, eu disse que a gente teve muito treinamento, nós temos que levar conhecimento de todos esse portfólio de produtos para os corretores, e agora o que nós estamos fazendo é a gente também, em uma única plataforma, nós colocamos todos os portfólios de produtos, todo o portfólio, todos os produtos, com todas as explicações, no que a gente está chamando de oceano de oportunidades. E aí, dentro desta plataforma, vem outras novidades dentro dela, de como você consulta, de como você tira a dúvida entre a cobertura de um produto numa marca, da cobertura no produto da outra marca. Então, realmente, essa plataforma que a gente está chamando de oceano de oportunidades, ela vai facilitar muito a vida do corretor no conhecimento, no entendimento dos produtos e das marcas. Também tem a Academia Essencial, que é uma trilha de como se relacionar com o Grupo HDI para o corretor que está chegando na HDI, para o corretor que está chegando no mercado de seguros também. Então, as coisas não param. E a gente ainda, com certeza, até o final do ano a gente vai criar novas. Aqui eu falei dessas, mas vão aparecer outras até o final do ano, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ó, vocês viram, o Makini até soltou alguns spoilers aí. Você anotou tudo? Espero que tenha anotado. Vou falar de uma coisa aqui, vou soltar mais um. Então. Mais um spoiler? Eu não consigo me conter. A gente tem falado muito de inteligência artificial, né? A gente parece que não fala de outra coisa. Realmente, as possibilidades de inteligência artificiais, eu diria que elas são infinitas, porque a gente não tem nem ideia do que a gente pode fazer com isso ainda. Mas trazendo para o mercado de seguros, o que eu quero dizer é, nós aqui estamos trabalhando muito com isso. A gente já tem aplicações de inteligência artificial em diversas áreas da companhia, mas nós estamos trabalhando de como a gente consegue aplicar inteligência artificial para ajudar o corretor. Inteligência artificial para ajudar o corretor a vender mais. Nós estamos trabalhando bastante com isso. Logo, logo, a gente vai sair com uma solução, com um treinamento, com uma ajuda para você, corretor, para te ajudar a entender como a inteligência artificial pode te ajudar no processo de venda. Perfeito. Esse spoiler é forte, hein, Matheus? Spoiler é forte. Muito bom. Muito legal. Todas essas ações que você descreveu mostra que vocês trazem muito a visão forte sobre a ação do corretor na ponta. Então, sempre focando nesse lado do corretor. E pensando nisso, a opinião deles, né, dos corretores, ela deve nortear as decisões estratégicas aqui dentro, certo? Mas, além disso, além de você me confirmar isso, eu gostaria que você contasse para a gente como que o Grupo HDI faz para capturar essas opiniões e dar realmente voz aos corretores. Pode falar sobre um pouquinho disso para a gente? Muito bom você entrar nesse ponto, Gustavo. A gente falou bastante de como a gente fala com os corretores, né? Mas a escuta é extremamente importante. Então, eu citei como, por exemplo, a gente tem o café com o presidente, que a gente vai falar da estratégia, mas 2/3 do tempo do café, que são mais ou menos 3, 4 horas, nós usamos para escutar os corretores, para escutar como eles estão vendo todas as ações que nós estamos fazendo aqui, como isso está impactando positivamente o dia a dia dele naquela região, porque as necessidades são diferentes nesse Brasil que é tão grande. Então, nós usamos 2/3 do tempo para escutar os corretores. Quem anota as necessidades é o próprio presidente da companhia, é ele que depois direciona as coisas que nós entendemos que nós temos que movimentar aqui dentro. Quando nós fazemos os encontros regionais com os heads de produto, eles também abrem espaço para comentários, para perguntas, para sugestões, a gente colhe muita coisa lá. E nós temos uma ação de escuta do corretor que é
poderosa, que é o Conselho de Corretores. O Conselho de Corretores, para você ter uma ideia, Gustavo, a gente tem a marca Aliro, ela saiu do Conselho de Corretores, de escutar os corretores numa necessidade da crise de 2015. Então, nós criamos uma marca, nós criamos um negócio que tem 1 milhão de clientes. E metade desses clientes nunca fizeram seguro. Então, através da escuta dos corretores, do Conselho de Corretores, nós criamos um produto que, de fato, trouxe novos consumidores para o mercado de seguros. O portal hoje da marca Yellon, ele foi montado através do Conselho de Corretores. E a gente, então, agora, a gente reativa em 2026 o Conselho de Corretores, agora como Grupo HDI, para as 3 marcas. Então, esse programa institucional de escuta, ele é poderoso, por isso eu quis dar exemplo do que ele gera de fruto e já gerou dentro do Grupo HDI. Perfeito. Makini, para encerrarmos a nossa conversa, bom, você tem anos de história, anos de experiência aí nesse mercado. Quantos anos, Makini, de experiência no mercado? Para falar mesmo? Você que sabe, podemos deixar no mistério. Mais de 35. Mais de 35. Então você passou por pouquinhas coisas, né? Conhece muito pouco sobre isso. Eu gostaria que você contasse para a gente, para encerrarmos esse papo, alguma história que te marcou nesse relacionamento entre companhia, corretor, alguma história que pode deixar uma mensagem para o final desse episódio para quem está nos assistindo, por favor. Bom, eu vou contar uma situação, não vou falar o nome do corretor, porque não é isso que interessa, mas assim, eu acho que isso para mim exemplifica o que, como eu disse, o que a gente chama de proximidade, o que a gente chama de relacionamento. Esse negócio corretor, seguradora, são negócios centenários. A gente tem seguradoras com mais de 100 anos, o próprio grupo HDI tem mais de 100 anos. A gente tem corretores que estão chegando à 3ª geração, então a gente já tem corretores que também estão próximos de fazer 70, 80 anos de existência. E você só consegue manter essa relação, eu com mais de 35 anos de mercado, vou a qualquer lugar do Brasil e me relaciono muito bem, primeiro porque a gente tem consistência, transparência, e a gente é muito sério naquilo que a gente faz. Mas, além disso, tem uma coisa do calor e do cuidado. Então, eu vou contar uma situação. Dentro dessas campanhas que nós fazemos, a gente foi patrocinador da Copa do Mundo aqui no Brasil de futebol. E dentro da Copa das Confederações, que acontece um pouco antes da Copa do Mundo em si, nós estávamos com um grupo de corretores lá no Maracanã, assistindo Brasil e Espanha. E ao final do jogo ali, a gente teve um filho de um corretor que teve um processo alérgico e não passou bem. A gente teve que chamar, veio bombeiro, veio maca, veio assim, e a gente praticamente esqueceu o jogo. E a gente foi cuidar daquela situação. Ele se recuperou super rápido, era um processo alérgico, mas a gente era um caos, porque a gente tinha que sair do Maracanã e não dava. Tinha que sair a pé e tinha que andar por muito espaço, muito tempo até chegar nos ônibus. E a gente, então, era uma multidão e a gente fez um grupinho ali da gente da companhia, os corretores também. A gente fez um círculo em volta do filho do corretor e a gente foi meio que levando até chegar no ônibus para que ele não ficasse no meio da aglomeração. Esse corretor, eu já tinha algum relacionamento com ele. Esse corretor hoje eu faço visito à casa dele, toda vez que eu vou a esse lugar do Brasil, a gente janta na casa dele, e este filho dele, que na época então nem trabalhava, nem operava na corretora, hoje ele começa a assumir as operações da corretora. Legal. Então, assim, a gente não fez isso para garantir relacionamento longo, a gente fez isso porque isso é proximidade, e essa proximidade que faz o diferencial da companhia, sem dúvida nenhuma. Nós acreditamos muito nas relações. Então, eu cito esse exemplo. Tem N outros exemplos muito parecidos com esse. Mas esse é o cuidado que a gente tem. Isso que é para a gente, junto com todo o resto que eu falei, que diz o quanto a gente é próximo do corretor de seguros. Nossa, muito legal essa história, Makini, muito bacana mesmo. E é isso, né? A gente tem algumas histórias que nos inspiram a continuar fazendo o que a gente faz de melhor, né? Que é sempre entregar o melhor para quem mais importa, que é claro, são vocês, nossos corretores. Makini, muito obrigado aqui pelo bate-papo, aprendi muito, tenho certeza que quem assistiu aprendeu também, muito obrigado. Imagina, espero que seja gostoso para vocês,
ouvir esse podcast. Corretores, conte sempre com o Grupo HDI. A gente está sempre à disposição com vocês. O time comercial está aí todo no Brasil para atendê-los, para escutá-los e para entregar opções e portfólios de produto para vocês. Muito, muito obrigado. E Marquinhos, ó, se você tiver mais algum spoiler aí para nos entregar alguma coisa, vamos fazer um próximo podcast. Então. Fechado. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço e, é claro, agradeço também muito a você que nos assistiu até aqui e fique ligado que no mês que vem tem outro episódio do CresçaCast. Até a próxima. Você está ouvindo o CresçaCast, o podcast do Cresça Corretor.